A paz do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Compartilhe vídeos, envie para os seus amigos, se inscreva neste canal. Coloca aí o seu joinha se você gostou ou se você não gostou. Se você não gostar desse vídeo, não tem problema, respeita a sua opinião. Neste canal tem quase 200 vídeos de temas diferentes que você poderá estar assistindo a algum vídeo de acordo com a sua necessidade. Escolha aí um tema, entre no canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana, e você vai ver os vídeos e mensagens. 99 dos vídeos sou eu mesmo quem estou falando para a sua edificação. Esta é a palavra de Deus. Eu quero falar com você um assunto sério e rotineiro. Nós como ser humano somos falhos, temos a tendência ao erro, e se não tomarmos cuidado, tropeçamos todos os dias da nossa vida. Certo é que a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Isso não quer dizer que a pessoa ela jamais pecará. Ela poderá cair, não é a vontade de Deus, mas se isso acontecer, a Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, aquele que está à direita de Deus, que intercede por nós. Então as pessoas dizem assim: eu pequei, o que fazer? Primeiro, a primeira coisa que às vezes o ser humano faz é pedir perdão. Talvez não deva começar por aí. Você está pedindo perdão porque reconhece que errou apenas, ou porque se arrependeu? Mas quando alguém pede perdão e confessa, não é porque se arrependeu, não. Às vezes, simplesmente, é o reconhecimento de que cometeu erros. Reconhecer que errou. Muita gente reconhece que errou e até pede perdão, até confessa, mas não tem arrependimento, apenas remorso pelaquilo que fez. E quando é por remorso, a pessoa significa que ela vai repetir aquilo várias vezes. E depois que a pessoa começa a repetir aquilo várias vezes, vai chegar um momento que ela não vai sentir mais a sua consciência lhe repreender ou reprovar tal comportamento. O reconhecimento que errou talvez continue, mas a consciência estará cauterizada. A pessoa não vai sofrer mais pelaquilo que ela faz de errado. Então temos que pedir a Deus graça e direção para não cairmos no erro. Mas quando cairmos, temos que pedir graça a Deus para nós nos arrependermos dos nossos pecados. O arrependimento e remorso é muito parecido. Os dois trazem o reconhecimento do erro, mas o arrependimento é a tristeza pelaquilo que nós fazemos com a intenção de não praticar mais. Já o remorso traz aquele pesar pela prática, aquele susto, aquela agonia, mas não leva a pessoa a deixá-lo. Diz a Bíblia que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então arrependimento está aí, confessar e deixar. Confessar apenas e não deixar significa que é simplesmente reconhecimento que errou. Muitas vezes nós pedimos perdão para alguém por uma falta que nós cometemos com aquela pessoa, simplesmente para a pessoa não ficar chateada com a gente. Não pela tristeza que nós temos pelo mal que praticamos, mas para não deixar outra pessoa triste, a gente pede perdão. E não porque estamos tristes pelaquilo que fazemos. Então, muitas pessoas confundem isso. O remorso faz com que algumas pessoas até chorem. Algumas pessoas, quando praticam atos muito graves, elas até tiram a própria vida. Alguns homens ou mulheres matam, tiram a vida da sua família e depois tiram a própria vida. O arrependimento causa tristeza, que leva a tristeza, segundo Deus, ela leva ao arrependimento. Então a pessoa ficou triste pelaquilo que fez, leva a pessoa a arrepender-se. Ela então se converte, ou seja, ela toma a direção contrária. Então ela diz assim, ela confessa e deixa.
Essa pessoa que confessa e deixa, então alcançará a misericórdia, porque isso é arrependimento. Mas se nós somos conhecedores da verdade, praticamos o erro deliberadamente, isso já não é mais um escorregão, não é mais cair, isso é se lançar ao pecado. Para este está guardado a ira, o juízo e o julgamento de Deus. Em Hebreus 10, o versículo 26, diz assim, Hebreus 10, 26, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas o que acontece com essa pessoa? Pecar deliberadamente, voluntariamente. Peca hoje, até pede perdão, até chora, mas amanhã está praticando de novo, porque teve apenas reconhecimento do erro e não arrependimento. Teve remorso e não arrependimento. Judas Iscariote, ele teve um remorso muito grande ao entregar Jesus. Ele disse, olha, traí sangue inocente. Mas não foi arrependimento porque ele não foi lá pedir perdão para Deus, ele não foi lá dizer, eu vou me remir, eu não vou mais fazer isso, me perdoa. Foi lá e tirou a própria vida. Aí o que acontece? Quem vive pecando voluntariamente, não é uma questão de cair, uma questão de falha humana, uma questão de insistir no erro. Hebreus 10, 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ou seja, quando alguém vive na prática do erro, está afrontando a Deus voluntariamente. Isso é se tornar inimigo de Deus. Em Tiago capítulo 4, a partir do 4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, quando alguém vive deliberadamente no pecado, está contraindo inimizade com Deus. E quando alguém se torna inimigo de Deus, o juízo de Deus virá com certeza contra essa pessoa. Então, você pecou, o que fazer? Cair em pecado, o que fazer? Abandone o seu pecado, arrependa de todo o seu coração, entregue a sua vida a Cristo, Ele salvará você dos seus erros. Então, nós temos que fazer diferença. Reconhecer que errou não é arrependimento. O arrependimento, sim, vem com reconhecimento. O arrependimento é deixar de praticar, deixar de cometer os mesmos erros. É evitar contrariar a vontade de Deus. Não simplesmente para Deus não ficar irado, não. Porque o prazer daquele que é convertido a Cristo é não entristecer o Senhor, porque Ele o ama de todo o coração. Olha, você diz a Bíblia que deve amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, com todas as suas forças. Quem ama a Deus de todo o coração, com todo entendimento, com todas as suas forças, e o próximo como a si mesmo, como Jesus bem falou, vai fazer de tudo para não entristecer a Deus. Aquele que tem remorso, ele quando peca, ele tem medo do juízo, do castigo, mas no outro dia não terá mais força para rejeitar o pecado. Quem faz por arrependimento, ele até pode falhar, quem sabe depois, mas pelo menos um bom tempo ele vai ficar evitando aquilo, porque como ele ama a Deus mesmo de verdade, vai evitar entristecê-lo. O prazer dele é deixar Deus alegre e não contrariar a sua vontade. Então é preciso reconhecer o seu erro, abandone o seu pecado. Como fazer isso? Busque a face do Senhor, porque o Espírito Santo da verdade, ele nos consola, ele nos edifica, ele nos exorta, ele nos fortalecerá, ele nos instruirá. A princípio parece que é impossível, parece que o mal é mais poderoso do que você. E é verdade, o mal tem mais força, o mal é mais poderoso do que você, mas aquele que está em você é mais poderoso do que o mal que quer te atingir, é mais poderoso do que a sua natureza. Então o remédio é abandone confiando no sacrifício da morte de Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Ainda tem jeito para você, não desista da caminhada. Entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não é crente, ainda tem tempo, você que está me assistindo agora, de aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, e Deus mudará a sua história, perdoará os seus pecados
e sarará sua alma e te preparará para morar no céu. Jesus Cristo está voltando. É tempo da gente se arrepender e voltar para Deus. Fique com Deus. Uma boa noite, um bom dia. Não importa onde você esteja, em outro país, se inscreva neste canal. Que Deus venha lhe conceder graça. Resista ao pecado, resista ao diabo. Mas antes disso, tem que sujeitar a Deus. E o mal será vencido. Um abraço, Deus te abençoe.